Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast online, ao vivo pela Melodia FM 87.9 e também no YouTube. Hoje teremos uma conversa extremamente relevante e necessária sobre um tema que impacta profundamente a vida de pacientes e familiares: dor no câncer e cuidado integral. Para isso, recebemos a doutora Juliana Vitor, médica oncologista e paliativista, especialista em dor do Hospital Amaral Carvalho de Jaú. Doutora Juliana, mais uma vez, seja muito bem-vinda. É um prazer, ter você aqui conosco. Obrigada, Dionísio. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite, parabenizá-los pela iniciativa e é um prazer estar aí com vocês nessa ação de divulgar, né? É sempre bom a gente divulgar informação de qualidade, desmistificar alguns temas. Vamos fazer um bate-papo aí que seja interessante para todo mundo. Alô, doutora? Eu não te ouço, você me ouve? Tá dando para ouvir agora? Agora tá. Tá. Então vamos lá. Como fala, ao vivo tem esses problemas. E aqui com muita chuva, né? Fala aí que eu... Oi. Vocês me ouviram? Tá, estão me ouvindo. Então vamos lá. Porque aqui, como eu te falei, aqui choveu bastante e a cidade está um caos com relação à internet, a raios, enfim. Então vamos lá. Para começarmos, o que exatamente é a dor do ponto de vista médico? É interessante saber que a dor, do ponto de vista médico, é aquela sensação de desconforto que está relacionada a uma lesão tecidual que está ativa ou que já aconteceu, mais uma referência de que teve lesão, né? Tecnicamente, o médico ou qualquer profissional de saúde precisa entender que a dor é um sinal de que há algo errado. E ela pode, né, ter tratamento específico para sua causa ou não, mas cabe ao médico e à equipe conversar com o paciente e entender, porque cada dor é única e individual. Então, para a equipe, a gente sempre reforça que dor é aquilo que o paciente diz que é. A gente precisa acreditar nela, entender, caracterizar bem para que a gente possa estabelecer o tratamento adequado e necessário. Pois não. Doutora, dor no câncer é inevitável? Todo paciente oncológico terá dor? Esse é um outro mito, né, Joelise? Porque, na verdade, a gente tem duas linhas de raciocínio, né? A linha dos pacientes que dizem que câncer não dói. Então se está doendo é porque não é câncer. E aquelas pessoas que qualquer dor já acham que isso pode ser câncer, né? Então, assim, câncer pode ou não doer. Infelizmente, isso depende muito da localização, depende se tem doença metastática ou não. Mas, infelizmente, a gente sabe que, ao diagnóstico, geralmente 30% a 40% dos pacientes apresentam dor e a prevalência de dor ela vai aumentando com a evolução da doença. Então, a gente chega a 80% dos casos, até 90% dos casos de pacientes com câncer avançado com queixa de dor. E uma coisa interessante é que, para aqueles pacientes, vamos pensar na melhor das hipóteses, né? O paciente tem um tratamento, tem um câncer, vai se tratar e é passível de cura, vai ficar curado, vai ficar tratado, né? O tratamento, ao longo do tratamento, várias coisas podem gerar dor, e mesmo nos pacientes que já não têm mais doença em atividade, ainda assim a dor pode existir como uma sequela. Então, ela pode estar presente a dor, ela pode estar presente em qualquer fase da doença e mesmo após a doença. Então, cabe aí muitas conversas, né, de clareza mesmo, do paciente entender, esclarecer as dúvidas, do médico se fazer entender, para que o cuidado integral, como a gente preza, né, o conforto do paciente ao longo do tratamento, a convivência seja mais confortável, porque a dor realmente é limitante, né? Eu costumo dizer que para quem não tem câncer, que nunca conviveu com o paciente, a gente tem só que imaginar como é passar o dia com o calçado apertado, com o dente inflamado ou com uma coluna travada, né? É um dia triste, é um dia xoxo, é um dia que a produtividade não é legal, parece um dia nublado, né? Vocês estão na fase da chuva aí,
Então a gente costuma dizer que os dias com dor são dias nublados, que são dias, não são perdidos, mas não tem aquela qualidade que o paciente merece ter, que toda pessoa merece ter, né? Pois não. Quais são as principais causas de dor em pacientes com câncer? Então, na verdade, a doença oncológica pode estar relacionada, o próprio tumor inicial, dependendo da localização, pode doer, né? Mas, infelizmente, a gente tem grande parte dos pacientes que tem doença metastática óssea, que pode estar associado à fratura ou não, e isso pode gerar dor e, inclusive, incapacitação, né? A gente tem aí tantas doenças hematológicas, o próprio mieloma, né, como as doenças nos tumores sólidos, que podem evoluir com metástase, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de pulmão, eles podem evoluir com metástase óssea, e isso pode trazer dor e ser, inclusive, um comprometedor significativo da qualidade de vida dos pacientes. Falando de dor, o mieloma múltiplo, né, doutora? Nossa, o mieloma. Mieloma. No grupo dos pacientes, muitas mulheres falam que a dor do mieloma é 2, 3 vezes mais do que a dor do parto, né? Isso eu não sei, nunca parei, né? Mas eu sei que a dor óssea, doutora, meu Deus do céu, em 25 dias eu tive que tomar 96 comprimidos de morfina para controlar a dor. Então, meu Deus do céu, e a dor não se define, né? A dor não se define. Cada um sabe o que é realmente a dor. Então, não é fácil você definir uma dor. E uma coisa interessante a gente percebe assim, a dor no paciente oncológico, no paciente em vigência de tratamento, a gente não pode esquecer que assim, o paciente tem medo, porque ele tem medo da doença, tem medo do tratamento, e o foco do cuidado não é a dor, né? A gente sabe que o foco é a quimioterapia, é o tratamento oncológico, mas a gente não pode deixar a dor de lado, tá? Então, assim, como eu falei dos dias nublados, o paciente mais xoxo, com dor, ele vai ter mais efeito colateral de quimioterapia, ele vai ter dificuldade de se posicionar, ele não vai conseguir se posicionar de forma adequada para fazer a radioterapia, por exemplo, né? Então faz parte do cuidado. E a gente sabe que a gente corre um grande risco de gerar um ciclo vicioso. Por quê? Você percebe a sua mudança de tom quando você comenta os dias e a quantidade de comprimidos. Isso gera uma piora do humor. E a gente tem evidência científica de que a piora do humor baixa o limiar de dor e faz com que a dor incomode mais. E isso gera um ciclo vicioso negativo, fazendo com que, se a dor não for bem tratada, o paciente pode entrar num processo de, às vezes, não conseguir se submeter ao tratamento de forma adequada. Então, é importante essa consciência do paciente se manifestar. Olha, eu tenho câncer, eu estou fazendo químio, eu preciso me tratar mais, a minha dor incomoda, limita, e a gente precisa trabalhar junto para fazer com que eu fique mais confortável da dor. E é exatamente isso que me fez, como oncologista de formação, desviar para essa questão do conforto, porque a gente não pode banalizar o desconforto e o sofrimento que a dor pode trazer para os pacientes. Uma pergunta pessoal. Por que a senhora escolheu se especializar em dor? Então, na verdade, é exatamente isso, né? Eu fiz faculdade, fiz 6 anos de medicina e sempre gostei de paciente com doenças graves, né? Hoje a gente chama de doenças ameaçadoras da vida. Mas fiz clínica médica e aí resolvi fazer oncologia. E na oncologia clínica, né, a gente faz a parte de tratamento das neoplasias sólidas. Muitas vezes os pacientes têm sintomas importantes e eles têm dor, tem várias opções de tratamento, chega um determinado momento que às vezes o paciente não tem mais opção de tratamento, então a doença não tem mais tratamento, mas o paciente está vivo e precisa de cuidado, né? Então, a gente precisa entender, me incomodava esses pacientes não serem assistidos. Sim. Né? A sensação de abandono que esses pacientes tinham. Porque, não tem mais quimioterapia, vai para casa, não tem o que fazer. Né? Claro que não são todos assim, mas é uma minoria. E eu me atentei por isso e fui para o cuidado paliativo, que aborda muito dor, e bati na dor porque a gente percebe que não é só na oncologia.
A dor, ela isso é da sua coluna, é da hérnia de disco e tá tudo bem. É sequela do tratamento, mas vai ficar assim para sempre? Vai ficar sem agachar, sem pegar um neto no colo, sem conseguir se sentar para ter uma refeição para sempre? Então, essas preocupações, elas fazem parte do cotidiano e foi isso que me motivou, né? Entendi. Olha, eu tive um problema no meu sinal aqui, mas o importante é que o seu tá legal, tá dando para te ver, te ouvir direitinho. Que aqui tá complicado hoje, viu, doutora? Mas vamos conseguir finalizar, se Deus quiser. A gente é brasileiro, paliativista. Fica tranquilo que eu não saio daqui, não. Pois é, vamos lá, vai dar certo sim. A dor sempre está relacionada ao avanço da doença? Isso é uma outra coisa, né? Quando a gente fala nos pacientes, inclusive isso é um medo comum, e é um medo do médico também, então vamos falar do mieloma, né? Sim. Ou um câncer de próstata, que tem muita metástase óssea comumente, né? Se a dor está controlada, a doença está controlada, tá tudo bem. Quando o paciente vem com queixa de piora da dor, infelizmente, a principal hipótese, mas não única, a principal hipótese é de que a doença tenha piorado. Mas a gente tem que rever, é como se a gente tivesse um checklist, né? Por quê? Porque a doença pode ter piorado? Pode. Mas o paciente pode não estar tomando a medicação direito, porque ele achou que estava bem e aí não precisa mais. Ou ele teve algum outro trauma. Ou às vezes até um estresse, um nervoso, uma briga, uma dívida. Então, tecnicamente, nós oncohematologistas precisamos comprovar que não houve piora da doença. Mas clinicamente a gente tem que pensar no leque de possibilidades que essa piora da dor pode estar relacionada. Porque nem sempre a piora da dor está relacionada ao avanço da doença. Mas é um medo da dupla, né? Tanto o paciente como o médico, infelizmente, a gente tem esse medo, e nós, como médico, temos que provar para o paciente se teve ou não essa piora. Mas precisa realmente checar toda outra questão de adesão medicamentosa, de estresse, de trauma. Doutora, estava tudo bem, mas eu caí no banheiro e aí a dor mudou, né? Porque isso é uma coisa que acontece muito com o paciente oncológico, né? Então, ele tem um padrão de dor basal, que ele já conhece, que já está medicada, já está controlada, mas aí tá tudo bem, ele cria coragem para fazer algumas coisas e vai fazer coisas que antes não fazia, ou às vezes até um acidente, ou se machuca, enfim. Então, cabe aí uma anamnese, um esclarecimento adequado para que a gente possa entender aí qual é o fator descompensador, que pode sim ser a piora da doença, mas nem sempre é. Pois não. Como é que o paciente pode descrever melhor a sua dor, doutora, quando ele te procura? É uma coisa importante que é interessante você perguntar isso imaginando como um paciente, mas é o que a gente explica para os residentes, para os alunos, né? Quando eles estão na formação aí na área da saúde. A gente tem que perguntar onde dói. Geralmente eu peço para o paciente mostrar com a mão, me mostra onde dói. Onde dói, como dói, se é uma dor igual a que você já teve antes ou não. Às vezes é no mesmo lugar, mas está pior do que antes, né? A gente tenta esclarecer as características da dor. Por quê? Porque às vezes tem uma questão, um componente neuropático, né? Geralmente pode vir com uma lesão nervosa associada. Então tem formigamento, alteração de sensibilidade, alteração de calor, né? Uma outra coisa importante é a relação com os movimentos. Então, olha, se eu tô sentada, não dói. Mas se eu deito de barriga para cima, dói. De lado, não dói. Então, a relação com as atividades cotidianas. Por exemplo, um outro exemplo, assim, para a gente fugir do osso. Paciente com tumor de canal anal, por exemplo, de reto, que é o finzinho do intestino, Sim. Eles têm muita dor ao evacuar. E aí eles têm medo de evacuar. E aí, inconscientemente, eles têm medo, eles não evacuam, aí o intestino fica preso, aí quando vai evacuar, as fezes estão mais ressecadas, então é um ciclo vicioso negativo. Então, é a dor que piora ao evacuar. Se ele não evacua, ele não tem dor, mas ele não pode ficar sem evacuar. Então, esse entendimento, né? Por exemplo, a dor piora à noite, ou a dor melhora durante o dia, né? A dor melhora com determinada atividade, com determinada posição. O que melhora, o que piora, o que faz desencadear as crises de dor. Então, são todas as características que a gente tem todo um raciocínio e uma rotina semiológica para fazer, mas que o paciente vai conseguindo entender. Às vezes a gente vai fazer, doutora, dói, é uma dor doída. Aí a gente precisa simplificar. Falar, olha, mas
é igual à anterior? O senhor já teve dor de dente, já pariu, como você comentou, teve pedra no rim, né, ou encravada? E aí a gente vai tentando esclarecer melhor, né, de uma linguagem aí adequada ao paciente, conforme cada um com as suas realidades, mas para que a gente consiga entender e fazer o diagnóstico correto e estar tratando de forma adequada. Por que é tão importante falar sobre dor durante o tratamento? É importante falar sobre dor porque ela não pode ser banalizada. Sim. A dor é importante causa de desconforto, né? Ela tira a alegria de viver de qualquer um, como a gente já comentou. O tratamento pode gerar dor, como? A própria punção, a irritação da veia, a mucosite, tem alguns quimioterápicos que geram dor muscular, que geram dor por irritação nervosa. E às vezes, ao longo do tratamento, a gente precisa inclusive fazer ajuste de dose de quimioterápico ou de outras medicações. A gente está falando de dor oncológica, mas, por exemplo, tratamento de HIV, de AIDS, né? Alguns antirretrovirais também fazem dor neuropática, né? A dor está aí como sequela, como efeito de vários tratamentos. E às vezes o médico esquece de perguntar e o paciente esquece ou às vezes tem medo de comentar, né? Assim, não é só a piora da doença, mas a dor nova pode manifestar uma piora da doença ou alguma intolerância. Então é importante conversar sobre isso, né? Olha, eu tenho dor, não, doutor, eu não tenho dor. E assim sucessivamente, para que isso seja feito esse esclarecimento. E lembrar que dá para tratar. As pessoas muitas vezes têm medo de medicação, né? Claro, ninguém está falando de medicação, de automedicação, de uso indiscriminado de analgésico, principalmente de anti-inflamatório, né? Que é a nossa grande preocupação. Mas o paciente que tem uma dor reconhecida, documentada, e que tem as orientações de analgesia, ele precisa e merece ter o conforto ao longo do tratamento, e isso vai fazer toda a diferença para ele. É um tema bastante relevante para quem é paciente de mieloma, doutora, porque a gente convive com dor todos os dias, infelizmente, né? Então é uma queixa geral. Como o paciente de mieloma ele é um paciente de difícil tratamento, porque eu sempre falo, você reúne 50 pacientes com mieloma, cada um é diferente do outro, né? Cada um tem a sua dor, cada um tem seu protocolo de tratamento, então é muito complexo, é um jogo de xadrez. Por isso que é importante a gente falar de dor, né? Porque tem muitos pacientes que nos seguem, nos acompanham e com certeza nas suas orientações estão eles tirando as dúvidas. Doutora Juliana, existe diferença entre dor aguda e dor crônica no câncer? Existe sim, né? Existe uma diferença entre dor aguda e dor crônica de um modo geral, né? Por quê? Porque a dor aguda, ela é uma manifestação do nosso organismo de que alguma coisa está errada, né? É a questão do sapato apertado, o sapato com uma pedra dentro. Você coloca o sapato com uma pedrinha dentro, se não doer, você não vai tirar o sapato e a pedra e você vai acabar se machucando. Sim. Então a gente entende que uma dor aguda, ela tem a sua razão de existir. Um dente inflamado. Se não doer, a infecção vai se generalizar e isso pode complicar, enfim, né? O problema é que a dor aguda não tratada, ela cronifica, tá? E aí a dor crônica é aquela que atrapalha, que repercute negativamente no sono, no humor, e aí ela vai ter algumas diferenças. No câncer, a gente tem sim a dor aguda, uma dor muito tranquila, né, assim, da gente exemplificar, é a dor do pós-operatório. Porque o pós-operatório, ou a própria fratura, né, a dor aguda quebrou, a dor aguda da fratura, ela é maior e ela vai tendendo a reduzir com o passar do tempo. A dor da cicatriz da cirurgia, lógico que no primeiro dia de pós-operatório a situação é uma e isso vai melhorando. O fato da gente entender a dor não significa que o paciente precise suportá-la, aguentá-la. A gente tem a obrigação de medicar, mas a gente entendendo, a gente medica melhor, né? A dor crônica, geralmente a dor da doença metastática ou a dor da sequela, ela tem uma quantidade basal de dor e ela pode cursar com agudizações, mas a gente precisa ter uma abordagem diferenciada. E a importância da dor aguda é que, se maltratada, ela cronifica. E aí é um problema. Um exemplo clássico, inclusive para o paciente de mieloma, é o herpes zoster.
Porque não tem nada a ver com a doença propriamente dita, é uma Sim. infecção oportunista, né? É uma infecção oportunista que pode acontecer, gera muita dor. Inclusive, quando você perguntou como é que fala, né? Por isso que eu falo, olha onde está doendo. Porque é a lesão da pele. Às vezes o paciente tem zoster nas costas, fala que é a coluna, fala que é o rim, já passou por avaliação, mas ninguém olhou a pele e as Sim, lesões estão ali. verdade. O herpes zoster, ele dói na fase aguda, onde existem as bolhas, precisa de um tratamento, né, com antiviral e pomada e tal, mas às vezes as lesões desaparecem e fica a neuropatia anos. Então, ele precisa ser agressivamente bem tratado desde o início para que a dor não cronifique e não fique depois, tá? Então, isso é um exemplo que eu gosto sempre de dar, porque a gente tem que tratar de forma agressiva, porque senão a dor vai cronificar e isso pode ficar como sequela, e aí o paciente vai ter essa necessidade de medicação contínua. O que é a dor total dentro dos cuidados paliativos? Então, a gente quando fala em dor total, quando a gente fala em cuidado integral, né, é muito interessante, porque eu fiz clínica, fiz onco, aí eu fiz cuidado paliativo, a gente chama de dor total. E quando a gente estuda dor, na própria pós-graduação, né, com anestesistas e tal, eles falam do modelo biopsicossocial. Na verdade, é tudo a mesma coisa. É a gente entender que aquela dor, ela tem mais ou menos importância e ela incomoda mais ou menos dependendo de quanto ela incomoda, tá? Por exemplo, o paciente tem câncer de próstata e tá tudo bem. Ele é pai de família, tem 2 filhos pequenos, só ele trabalha na casa. E ele tem, o salário dele é o sustento da família. Se ele fizer uma fratura de fêmur e ficar acamado, a fratura dói. Mas a repercussão social e emocional dele vai fazer com que a percepção dele da dor é pior, porque o impacto é maior. Entendi. Então, existe um componente emocional, um componente social, né? A gente tem muito isso, por exemplo, paciente com câncer de mama, né? Que é um tratamento que tem muitas limitações, que antecipa a menopausa, que traz uma alteração importante de humor e qualidade de vida. Elas têm uma sensibilidade maior à dor e a gente tem um componente de dor total importante. Por quê? Porque é o que a gente fala da dor da alma, né? É a dor da repercussão, é a dor da questão do impacto que aquilo tudo tem. E aí a gente gera, eu gosto de falar de ciclo vicioso, né? Porque a gente gera um ciclo negativo. A dor piora o humor pior baixa o limiar de dor, então a dor incomoda mais e o ciclo se repete. Então, volto na questão da anamnese bem feita, da interpretação clínica bem feita. Porque se eu olhar os 2 pacientes igual, eu não vou conseguir perceber que o seu João está acamado e vai deixar de receber o salário e isso vai ter uma repercussão. Talvez ele precise de mais medicação ou de um antidepressivo ou de uma abordagem do serviço social, que o outro paciente que tem uma retaguarda de família, que já é aposentado, que não vai ter repercussão social, precisa. Então, o tratamento de dor precisa sim ser individualizado. E quando a gente fala em cuidado integral, a gente fala exatamente isso. A dor é da fratura de fêmur? Mas é completamente diferente de um adolescente num politrauma do carnaval, agora que a gente está saindo aí do carnaval, de um pai de família que vai ficar aí 60 dias acamado sem trabalhar e sem conseguir o sustento. Então, essa repercussão e essa individualização do sintoma, do reconhecimento de que nem toda dor é igual, que a gente precisa ter. Entendi. Dor física e sofrimento emocional estão conectados e como estão conectados? Nossa, estão completamente conectados, né? Então, assim, a dor física, ela existe, né? Então, canal inflamado de dente dói, fratura de fêmur dói, pedra no rim dói, trabalho de parto dói. Bom, a dor, ela é a percepção daquilo. Então, o sofrimento emocional, ele vai ser desencadeado por aquele estímulo doloroso. O estímulo doloroso, que a gente chama de nocicepção, é igual em todo mundo. O sofrimento, a percepção da dor, isso é individual. Isso é completamente relacionado
e completamente diferente de uma pessoa para outra. E eu vou te dizer mais uma coisa, Joelísio, é diferente numa mesma pessoa. Eu sempre falo, a pessoa no primeiro dia de férias, ela vai andar 3 horas com o sapato apertado. A pessoa no último dia de férias, voltando, sem dinheiro para receber, com conta para pagar, ela não vai suportar 5 minutos com o mesmo sapato apertado. Então, quando a gente fala em sofrimento de dor, a gente percebe o limiar de dor, que é a tolerância que cada um tem e a repercussão dessa dor no dia a dia de cada um. Isso é muito individual e é diretamente conectado, tá? Não é só o médico que vai resolver. É claro que a gente sempre trabalha em equipe, tanto para paliativo quanto para dor, para oncologia, né? Precisa de uma abordagem em equipe, porque tem a abordagem da psicologia, do serviço social, de toda uma equipe trabalhando junto, mas cabe ao médico reconhecer também a importância de cada um dos profissionais, que não é só o médico com remédio que vai conseguir resolver todos os problemas. Quais são os erros, doutora, mais comuns quando falamos de dor no câncer? Eu acho que o principal é a banalização, né? A gente fala subnotificação, né? Você banaliza, você não reconhece, né? Ah, mas é pós-operatório, claro que vai doer. Tudo bem, vai doer, mas se eu tiver medicado, eu vou ser menos chato. Talvez eu ligue menos para sua secretária para me reclamar, né? Ou vá menos ao pronto atendimento. Então, a questão de não valorizar a dor, de achar que ela é comum e faz parte do processo, isso é bem significativo, né? Outra coisa é o medo das medicações. Então, eu acho que, assim como a gente usa medicação regular para pressão alta, para diabetes, para controle de intestino, enfim, né, para os pacientes oncológicos, a gente tem que indicar analgésico regular, tá? Se o paciente tem uma dor crônica, ele não vai tomar uma dose de dipirona e ficar sem dor. Por quê? Porque o efeito do... Ah, tomei e não melhorou. Mas espera aí. O senhor tomou quantas vezes? Uma. E quanto tempo depois a dor voltou? 6 horas. Então não é que a dipirona não funciona, ou o tramadol, ou a morfina, seja lá qual for a medicação. A questão é que o efeito do remédio, ele passa. E a hora que ele passou, a dor vai voltar, se aquele estímulo doloroso ainda estiver ali. Então, eu acho que esse reconhecimento e essa orientação é importante, né? A gente, como profissional de saúde, precisa fazer a leitura do paciente, entender qual é o medo, qual é a preocupação e orientar. Olha, não precisa ter medo da medicação. Paciente com mieloma, por exemplo, né? É bem comum a associação do mieloma com alteração de função renal. E a principal dor do paciente com mieloma é a óssea. Sim. E a gente sabe que anti-inflamatório é ótimo para dor óssea, mas anti-inflamatório e rim são uma combinação bombástica, né? Não funciona. Não funciona. Então, mas tudo bem, doutor, eu vou ter dor. Eu sei que o anti-inflamatório eu não posso tomar. E daí? A dipirona não funciona. Então, a gente precisa deixar uma alternativa mais potente. A gente precisa orientar que aquilo pode ser feito, usado 4 vezes ao dia. E não precisa ter medo. Ah, não, mas se você não tiver dor, você não precisa tomar. Não, mas se eu não tomar, eu tenho dor. Então, toma. Então, faça. Então, eu acho que os principais erros, que são preconceitos, são esses, né? Por quê? Porque o paciente não entender, o paciente não saber, não é obrigação dele saber. Sim. A doença é nova, ele tem medo, né? Então, o que nos incomoda é o profissional de saúde não orientar, não se fazer entender e não incluir, não inserir a dor no rol de orientações. Porque todo paciente em quimioterapia sabe que não pode comer coisa crua. Mas, geralmente, eles não sabem o analgésico que eles podem tomar. Verdade. 2 coisas que, quando o paciente faz uso, falou, agora eu vou morrer. Primeiro é ser atendido por uma paliativista, né? E usar morfina, né? Isso é um mito, né, doutora? Na verdade, esse é um mito, e depois que a gente conversa, eu até falo, gente, eu não vendo caixão, pelo amor de Deus, né? Então, assim, o que tiver que acontecer com a gente, vai acontecer independente de onde a gente estiver, né? Na rua, em casa, a gente vê quantas pessoas aí com acidente de avião, o avião cai na casa lá, a pessoa nem saía de casa, então não é andar de avião. Pois é, quantos tem câncer e não morre de câncer, né? Então, eu sempre falo, né? Tem acidente, tem tragédia, morre do pai, morre do carnaval, enfim, né? Então, assim, isso é o primeiro ponto. A questão do paliativo, as pessoas... Existe um preconceito que está melhorando, a passos de tartarugas, mas está.
Porque, na verdade, a hora que chega no paliativo é que não tem mais o que fazer. Isso decorre exatamente da demora em encaminhar, né? Por quê? Porque vamos falar do mieloma, por exemplo, né? Então, assim, tem vários tratamentos que a gente sabe que tem controle da Sim, doença, sim, mas é paliativo, não vai curar. A doença vai estar lá, ela vai estar quietinha, dormindo, às custas do remédio. O remédio funciona como uma rédea de um cavalo bravo. Em algum momento, pode ser que essa rédea não funcione mais, ou pode ser que ela funcione para sempre, mas é uma rédea paliativa. Né? Então, assim, paliativo é tudo aquilo que não tem o objetivo de curar. Remédio para pressão, remédio para o diabetes, né? O próprio terapia antirretroviral para os pacientes que têm HIV, é tudo paliativo, porque na verdade não vai curar. O cuidado paliativo exclusivo é para aquele paciente que tem uma doença avançada, mas que ou já fez todas as opções de tratamento possíveis para a doença, ou que não tem condições de fazer o tratamento disponível. E aí é uma diferença, tá? Por quê? Porque o fato da gente não ter nada para fazer pela doença não significa que o paciente esteja desenganado, que é o nosso sinônimo, né? Ah, foi pro paliativo, desenganou, melhor levar para casa. Então, assim, a questão de não fazer nada pela doença, independente da fase, não significa que a gente não possa cuidar da pessoa que tem a doença. Que, na verdade, é o foco. Né? Isso é hipocrático, né? Cuidar do paciente, não da doença, os médicos da família, é uma coisa que a gente tinha antigamente, a medicina evoluiu bastante, muita coisa melhorou, pelo amor de Deus, eu não sou contra os avanços da medicina, mas infelizmente perdeu-se a sensibilidade, perdeu essa questão do olhar para o paciente como um sim. todo, né? Então, as pessoas não querem trocar serviço comigo e eu nem ofereço troca com Isso ninguém, é mas verdade. na verdade o paliativista é o médico da vida, né? É o médico da vida inteira, é o clínico que entende, que medica, que vai. Que E com a dor não acalenta, é né? diferente, né? Pois é. Ô, doutora, existe alternativa além dos remédios? Existe. Na verdade, sempre que a gente fala em dor, você trouxe a questão da dor total, né? A gente tem aí no modelo biopsicossocial, a gente inclusive divide o tratamento de dor em farmacológico e não farmacológico, tá? Por quê? Porque tem muitas coisas não farmacológicas que ajudam, né? Então, a própria fisioterapia, terapia ocupacional, estratégias de reabilitação, as psicoterapias, quando o componente emocional é importante, né? Toda a questão social, inclusive de readaptação de função. Eu sempre falo que no Brasil, os pacientes se aposentam por doença, eles se aposentam por invalidez. E já o nome já vem carregado de preconceito. O paciente, às vezes, ele não quer parar de trabalhar. Trabalhar para ele é importante, mas aquela função que ele exercia, ele não consegue mais. Por que não mudar ele de função? Sim. Né? Então, assim, a gente consegue sim fazer essa abordagem não farmacológica, inclusive ela é necessária. Infelizmente, muitos dos colegas médicos nem sempre indicam, mas no cuidado paliativo e na dor de um modo geral, a gente tem cada vez mais reconhecido isso. Não se trata a dor sozinho, não dá. A gente não consegue e realmente esse é um limitante importante. Como diferenciar, doutora Juliana, efeitos colaterais de sintomas da doença? Isso é uma outra coisa importante. Você também fez um pupurri, hein? Ô, mas Tá com a ponta da língua. Na verdade, é difícil, porque principalmente são todos pontos importantíssimos. Muito olha, obrigada. Mas minhas assim, perguntas não foram para te testar, não. é, São perguntas que eu quando sei que a capacidade da senhora em responder está à altura, viu? mas é bom porque é esclarecedor. Às vezes Sim, a gente sim, começa a falar, a gente esquece. Mas assim, principalmente quando a gente fala, por exemplo, dos opioides, morfina, codeína, tramadol, né? As pessoas já vão tomar com medo. sim, Então já vai achar que vai ter efeito colateral. Então, assim, a maioria dos opioides prende o intestino, né? Então, os pacientes falam assim: ah, eu tenho uma dor e eu tomei a codeína, mas nossa, prendeu meu intestino, parei. Falei, então vamos fazer assim. Ela tirou sua dor? Tirou. Então você vai usar para que você fique sem dor e a gente vai manejar os efeitos colaterais, sim, tá? Geralmente, quando o paciente você perguntou de efeito colateral, mas a gente também tem os sintomas da doença, o efeito colateral da medicação e o efeito colateral da quimioterapia.
Então, a gente tem sempre que fazer uma análise temporal. Olha, se o paciente começou tudo, geralmente a doença vem antes do tratamento da doença. Então, a gente já consegue separar aí o que é efeito da químio do que é efeito da doença. E o tratamento farmacológico da dor, né? Muitas vezes os efeitos colaterais, eles vêm depois, mas eles podem se somar. O que a gente pode fazer é tirar. Mas efeito colateral, eu sempre falo que a gente tem que esclarecer antes. Então, olha, a mão que prescreve opioide, prescreve laxante e prescreve remédio para o estômago. Por quê? Porque a gente sabe que um opioide vai prender o intestino. A gente sabe que o opioide vai prender o enjoo. Se o paciente tomar o comprimido sabendo e já tendo o remédio para o efeito colateral, caso ele venha a ter, a chance dele ter é muito menor. E se ele tiver, ele vai ser medicado e isso vai ser muito melhor. Entendeu? Só que nada como conhecer o paciente e fazer uma anamnese bem feita. Porque o que a gente mais vê é alérgico à morfina. Por quê? Porque a morfina, ela faz uma liberação mastocitária que faz coceira mesmo, igual alergia, em algumas pessoas. Então, não necessariamente esse prurido, que é a coceira, é alergia. Sim. Então, isso é um bom exemplo. Olha, não, mas quando eu fiz a cesárea, então, na anestesia tem morfina, vamos fazer de novo? Aí, muitas vezes, a gente precisa até internar para fazer o teste com o paciente internado, para ver se realmente isso é alergia ou não, mas é conversando. E só para completar, você tinha falado da questão do paliativista, né? A relação médico-paciente, ela é um processo. Ok, que pode ter empatia logo na primeira consulta e você gostar. Mas, de um modo geral, todas as relações da vida da gente, elas são construídas com o tempo. E você vai conhecendo o paciente vai conhecendo o médico. E a gente também já conhece e sabe da possibilidade do efeito colateral, da sensibilidade daquele paciente maior ou menor a um determinado efeito colateral. E isso vai fazendo com que a gente consiga direcionar a anamnese, a investigação, para que o tratamento seja feito da melhor forma possível. Em que momento os cuidados paliativos devem entrar no tratamento? Na verdade, teoricamente, o mais precoce possível, né? Então, assim, dado o diagnóstico, a confirmação de incurabilidade, a abordagem terapêutica precisa ser com esse foco paliativo, tá? Por que eu tô dizendo teoricamente? Porque não tem paliativista no Brasil para todos os pacientes que precisam de cuidado paliativo, e isso não tem no mundo, tá? Isso é uma coisa que a gente precisa ter consciência. E segundo, que muito das práticas do paliativista é uma filosofia, né? São entendimentos, conceitos, princípios que o especialista, seja oncologista, hematologista, infectologista, nefro, pode trazer para o seu dia a dia e já ir fazendo a transição. Então, a gente costuma dizer que, aqui, como a gente tem aqui no Amaral, por exemplo, que é uma unidade paliativa com internação dentro de um hospital quaternário, é um oásis, porque nós somos especialistas dentro de um hospital especializado. Mas todo clínico especialista pode ir passando essa filosofia para o paciente, até por conta da decepção, né? Você começa um tratamento de pneumonia, você sabe que você tem chance de cura em 7 dias do término do antibiótico, Sim. mais tardar 7. Certo. Você começa um tratamento de um câncer metastático, você não sabe que você não vai curar fazendo aquela quimioterapia, mas o médico sabe. Então, esse esclarecimento, qual é o objetivo do tratamento? Quais são os efeitos? O que eu espero? O que vem pela frente? Qual é o próximo passo? Isso tudo faz muita diferença, sabe, Joelísio? E eu acho que, graças a Deus, os pacientes têm tido cada vez mais entendimento, né? Mas a gente tem que lembrar que é preciso buscar informação de qualidade, né? Porque a gente tem um acesso fácil à informação, mas nem sempre a informação é de qualidade. Então, pode haver uma confusão aí, né? Mas o bom relacionamento médico-paciente, o esclarecimento. Ai, mas o médico é tão bravo que eu tenho medo de perguntar. Às vezes os pacientes ficam assim, a senhora é tão boazinha, deixa eu aproveitar e perguntar tudo que eu tenho para perguntar. Então, na verdade, o paciente, a doença, ela é do paciente, ela está no paciente. O direito à informação é dele, independente do tempo que ele precisar, né, para assimilar e para entender tudo.
Então, eu acho que é mais isso mesmo. E qual é a maior contribuição dos cuidados paliativos para o paciente? Eu acho que o principal é a gente saber onde a gente está pisando, sabe? Eu sempre falo que para a gente conhecer o inimigo, para a gente sair para uma batalha, a gente precisa saber contra quem a gente vai lutar e quais armas a gente tem para usar. O ponto Eu acho que fraco é dele, isso. né? Oi? O ponto fraco dele. Isso, eu acho que é isso que o paliativista faz. Olha, tem uma doença grave aí, você vai tratar, pode ser que controle, pode ser que não, mas independente do que acontecer, eu vou estar junto com você para medicar o que você sentir, né? Tanto que a gente sempre fala, o conforto, a qualidade de vida possível, porque nem sempre é o desejável, que é uma outra coisa que vem acontecendo. As pessoas entendem a doença, entendem que não quer mais tratamento, mas quer guardar a doença no bolso e seguir a vida por 30 anos, né? Então, essa convivência com a doença e suas repercussões precisa ser mais palatável, né? Precisa ser mais confortável, mas dentro das possibilidades. Nem sempre é aquilo que a gente quer, né? E aí entra toda uma questão de desmistificar, de aceitar. Eu sempre falo que paliativista frustra pouco porque espera pouco, sabe? Então, é por isso, a gente joga real, então não adianta. A gente já sabe o que a gente espera. Então, como é que você aguenta? Gente, eu já sei. Eu tô ali para ajudar, eu vou dar todo o meu melhor, eu espero que ele acredite que eu tô fazendo o meu melhor, por mais que não pareça nada ou muito pouco, mas é o que tem para fazer. O que tiver para fazer, a gente vai fazer. Tá. Agora, outra pergunta pessoal. Como é que a senhora se cuida? Porque para cuidar precisa se cuidar, né? Como é que a senhora se cuida para lidar numa especialidade muito sensível, né? Que é a oncologia. A senhora convive, infelizmente, com a finitude todos os dias praticamente. Como é que a senhora se cuida? Eu Além acho de que correr, de viajar. isso é uma coisa muito importante que eu sempre falo para a equipe, né? Sim. Eu falo que a gente não pode falar uma coisa e fazer outra, né? A gente tem as nossas experiências pessoais, simples ou não, trágicas ou não, mas a gente tem que ser muito honesto. Então, essa questão da frustração, inclusive às vezes tem paciente que fala, mas a senhora não está me ajudando. Não, eu tô sim. Em momento nenhum eu falei que eu não ia te ajudar. Né? Eu acho que a minha é uma pergunta muito legal, porque as pessoas não conseguem entender. Eu lido com a finitude diariamente, Sim. porque eu sei que eu não sou Deus e que eu não vou curar todo mundo. E para mim tá tudo bem, né? Eu entendo que as pessoas têm doenças que em algum momento a gente não vai tratar, que infelizmente elas vão morrer, mas eu entendo que elas merecem um conforto. Sim. Com a doença ou sem a doença, tratando ou não, eu entendo isso e a gente se dispõe a ajudar, tá? Então, eu acho que é nesse sentido, tá? Já fiz muita terapia, mas eu sempre falo que lidar com o paciente não é difícil, tá? É uma coisa que eu gosto, faço, e não é hipocrisia. Faria tudo de novo, as mesmas escolhas, mas o que tá ficando difícil é o relacionamento interpessoal e essa questão das pessoas questionarem, né? Elas questionam. O chat falou isso, o Google falou isso, e não é, as pessoas não aceitam que a doença não tem tratamento, as pessoas não aceitam que o familiar vai morrer, e assim, desculpa, mas não é uma questão de aceitar. É uma questão do que a gente pode e do que a gente não pode fazer. Eu, às vezes, uso o exemplo assim, olha, é prato do dia. Você só tem aquele bandejão para comer e o cardápio é aquele. E você nem tem a opção de não comer, né? Entendi. Então, assim, sim, pode continuar. É sobre isso, sabe? Nesse ponto eu lido muito bem. Mas hoje mesmo, conversando com um cardiologista que foi avaliar uma paciente nossa, ele falou: Nossa, eu fiquei 15 minutos aqui, mas eu não ficava mais nem. Eu falei: fica tranquilo, porque eu não leria a quantidade de elétrons que você ia ler. O que seria do verde se todo mundo gostasse do amarelo, Verdade. né? Tá tudo bem. Deus continue te abençoando muito, viu, doutora? Amém, então, você amém. viu que o tempo passou rapidinho, nós tivemos problema, né, no início. Tá vendo? Né? Engrenou. Pois é, mas eu te convido para fazer a segunda parte, pode ser? Combinado, porque a gente continua. eu te garanto que da próxima eu vou fazer umas perguntas menos, sabe? Não, mas é porque é engraçado, porque sempre que a gente fala assim, nossa, sobre o que será que a gente vai conversar? Sim. Inicialmente a gente pensa, né, antes e tal, mas na hora você fala, nossa, e agora? E as perguntas foram construindo, né? Sim. E o mais interessante
é que foram construídas por você, que é o gestor disso tudo, idealizador, né? Mas que é um paciente. Então, eu acho que são dúvidas que em algum momento passaram e você conversa aí com o paciente, sabe que isso é importante esclarecer. E foi muito bom, sim. Não foi chamado oral, não. Foi bom. Tá bom. Então, eu vou manter aqui, que tinha bastante pergunta, vou deixar para a segunda parte. Porque são perguntas que eu convivo diariamente, né, com os pacientes no qual eu acompanho, e a gente convive todo dia queixa de dor. Mieloma é igual dor, né, infelizmente. E para finalizar, doutora Juliana, que mensagem você deixaria para pacientes que convivem com a dor e que orientação você daria para familiares e cuidadores? Eu acho que acima de tudo reconheça a dor. Né? Estranho é não se importar com a dor. É isso que é estranho. Né? As doenças geram dor, a dor é inevitável, mas o sofrimento não é obrigatório. Então converse sobre ela, não tenha medo da medicação, né? E acredite. Mas eu já tomei de tudo e não funcionou. Travou. Assim, né? Acredite que a dor pode ser tratada. Né? Não dá para ficar sem dor, sem remédio. Sim. Mas com o uso regular da medicação. Travou bem no finalzinho, viu? Ô, doutora, eu vou só encerrar. Opa, voltou. Ela travou. Tá ouvindo? Agora tô. Pois é, travou. Eu só tenho que agradecer, viu? Porque o tempo também esgotou aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado por compartilhar conosco, doutora. Informações tão valiosas. E a você que nos acompanhou, esperamos que esse episódio tenha ajudado a ampliar o entendimento sobre dor, tratamento e qualidade de vida. A semana que vem nós vamos estar aqui com a doutora Aimee Teixeira, ela é médica endocrinologista. O podcast vai ser presencial. E muito obrigado, doutora Juliana, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, viu? Deus continue abençoando grandemente. Amém, amém, nós todos. Em breve vamos estar juntinho aí, se Deus quiser, em Jaú, se Deus quiser. Combinado. Um abraço, viu? Tchau, tchau. Um abraço. Fica com Deus. Tchau.